o genoma nas telas espirituais. A vida sempre representa constante busca. Algumas vezes sabemos o que buscamos, outras vezes nem desconfiamos das razões impulsivas que nos convidam a caminhar. Muitos desses acontecimentos traduzem propostas quase sempre observadas por todos aqueles que pesquisam. Tais propostas de conformidade pelo modo como se apresentam, ora definem o caminho a percorrer, ora se mostram, apesar do modo penumbroso, em condições merecedoras de pesquisa pelo impulso que carregam consigo. As descobertas de toda ordem lógico são pertinentes, ricas de apresentação. Causadoras de curiosidade científica por parte dos observadores e, como tal, propiciadoras de registro. O que nos tem chamado muita atenção é o encontro perispírito e matéria, ou seja, o campo energético e espiritual com a zona física. Bem claro que deverá ser um imbricamento de campos dimensionais com mútua aceitação. Isto é, o campo vibratório perispiritual se vai tornando mais denso e o físico, por sua vez, diante da direcional influência perispiritual, se vai sutilizando, tornando-se cada vez mais em contato. É como se as partículas da organização física, em sua atômica estruturação, difundindo a concentração energética de que são constituídas, se fossem expandindo, tornando-se ondas vibracionais, situação observada no campo das partículas atômicas. A fim de tentarmos compreender essa complexa estruturação dentro de nossas possibilidades, façamos uma análise sintética da constituição do inconsciente ou zona espiritual, tal qual entendemos. E o modo pelo qual estarão estruturadas, quer no campo físico, quer no psicológico. O que nos tem chamado muita atenção é o encontro perispírito e matéria nos densos pontos de encontro e contato. A organização espiritual, pelos seus naturais reflexos na zona física, deve estar constituída de variadas camadas, bem distintas pelas suas diversas dimensões. Assim podemos observar um centro de comando como impulsão de potente energia e inteligência, o inconsciente puro, o self. Bem conhecido dos psicólogos e que foi bastante
estudado por Jung. E bem analisado por Joana de Ângeles Espírito em seus preciosos livros informativos. É deste centro que partem as irradiações direcionais do espírito. Atravessando e adaptando-se nas diversas camadas dimensionais que se sucedem. Até alcançarem os campos perispirituais como última camada energética vibracional. Esta, por sua vez, difundindo-se na zona física ou material, traria o comando espiritual para os campos psicológico e bioquímico da vida devidamente adaptado. Acoplado ao inconsciente puro estaria a zona retentora de todas as potencialidades experienciais que o ser adquiriu nas jornadas reencarnatórias, o inconsciente passado. Essas aquisições poderão representar blocos dinâmicos, núcleos em potenciação em constante burilamento. À medida que o processo evolutivo se irá desfilando, isso poderá explicar os conteúdos sombrios e clarificantes do inconsciente humano, aquisições kármicas positivas e negativas. Pelas variações de evolução dessas fontes em constantes demarcações na zona física, a traduzirem pelos seus efeitos os biotipos psicológicos dos seres. Seguindo-se a zona do inconsciente passado, teríamos outra variação dimensional. A zona que denominamos de inconsciente atual, com suas respectivas elaborações e funções. A seguir, uma nova camada, o corpo mental, André Luiz Espírito, como se for autêntico envelope das referidas zonas. Donde partem os alicerces irradiativos do perispírito. Essa camada intermediária entre espírito e matéria possuiria pequenas variações dimensionais. Quanto mais próximo do corpo mental, menor densidade. Quanto mais próximo da zona física, maior densidade, a fim de possibilitar sua adaptação com a organização material que dirige. Quais seriam os pontos mais adequados na zona física a fim de que o comando espiritual possa exercer sua influência e respectivo direcionamento? Pela lógica, devemos concluir que as telas celulares, possuidoras do chamado centro celular, absorveriam os impulsos do espírito.
com sua carga vibratória e respectiva distribuição para o núcleo celular. O autêntico campo das unidades responsáveis pela nossa herança física. Representado pelos cromossomos, o ADN ácido desoxirribonucleico, essa estrutura do ADN, que se mostra como dupla hélice, foi bem decifrada pelos pesquisadores James Watts e Francis Crick em 1953, o que lhes valeu o Prêmio Nobel de 1962. O grande fato científico neste setor em 2003 foi o sequenciamento das unidades do ADN, o genoma, com seus 3 bilhões de pares. Os denominados nucleotídeos, definindo o código genético e seu grande jogo bioquímico. Na formação das incontáveis proteínas na organização humana. Na molécula do ADN, as especificadas e ordenadas combinações de suas letras, ATCC, correspondem aos 64 códons, constituindo a base do código genético. É interessante referir que o Sting milenar, autenticado, referenciado e homologado por Confúcio 600 AC, apresenta-se com seu logotipo como se fora uma hélice dupla, muito semelhante em aspecto ao ADN. E o que ainda podemos notificar é a sua constituição de 64 hexagramas. Enquanto que o ADN, semelhante em aspecto, possui 64 palavras básicas em seu código. Tal coincidência tem suas razões de semelhanças, cujas ilações nos fazem pensar que certos grupos mais evoluídos da antiguidade intuitivamente participavam de avançados conhecimentos. Anote-se que alguns conteúdos existentes nos Vedas e Upanishads estão sendo vistos com apreciáveis valores científicos pela física quântica. As pesquisas no setor do ADN, na respectiva tela física envolvida pelo perispírito, ainda nos mostram muitas dificuldades avaliativas. Isto porque os elementos constitutivos neste terreno se realizam no infinitamente pequeno. E suas medidas são demarcadas pelos chamados nanômetros. A fim de avaliarmos tais mensurações, o nanômetro representa a unidade de medida equivalente a 1 bilionésimo do metro. Assim, 1 milímetro corresponde a 1 milhão de nanômetros.
O nosso ADN, a sua molécula, corresponde a 2,5 nanômetros. Comparando o átomo de hidrogênio, não chega a 1 nanômetro. A largura do fio de cabelo humano mede 100.000 nanômetros. A célula sanguínea, a conhecida hemácia, possui 10.000 nanômetros em média. E neste setor, para nós, os estudos da física quântica estão desvendando os eventos desenvolvidos por forças que se mostram na dança das partículas e antipartículas do átomo. Denominado vazio quântico, onde o campo perispiritual se mistura e confunde-se com o físico. Dessa maneira, a zona física mais específica dessas manifestações é a do ADN, o genoma, cujos acurados estudos anotaram 30.000 genes em sua estruturação. Estes, por sua vez, pelos impulsos do campo orientador perispírito, se agrupam na formação das proteínas básicas da organização física. Será que este campo dos genes representa condições estruturais de unidades intermediárias entre o físico e o perispiritual, proporcionando as condições ideais de junção? Assim, os genes cromossomiais, como os responsáveis pelo processo de herança, sofrem constantes variações, que podem ser ou não ativadas pelos impulsos do espírito. Um único cromossomo dos 46 da espécie humana pode ser responsável por muitas funções, inclusive ser o portador de doenças genéticas de toda a ordem quando ativado. Observou-se também que existe uma zona cromossomial sem genes, podendo ser responsável por um autêntico campo renovador de novas aquisições e reparações. Por tal modo, podemos asseverar que toda essa estruturação está sendo manipulada pelo perispírito. De forma desconhecida pela ciência, embora mesmo já fale na existência de um campo orientador. Isto porque muitos genes ficam neutralizados em determinados indivíduos. Enquanto que outros, pela atração deste campo, mostram condições de toda ordem não só os considerados fatores positivos, mas também os negativos, tal qual acontece com certas doenças genéticas. Com tal conceituação,
podemos explicar a grande lei de ação e reação de um organismo com suas imensas variações pessoais, possibilitando o entendimento da diversidade psicológica dos seres. Em outros termos, a existência da herança espiritual, regulando o processo evolutivo dos seres pelas telas gênicas, demarca na zona física, com seus compreensíveis limites, o que realmente cada ser consigo carrega, tudo facilitado pelas variações que o rosário reencarnatório possibilita. Tanto isso se torna evidente que a ciência informava que somente as proteínas poderiam regular os genes humanos. E por isso já desconfiam que existe um sistema controlador no próprio ADN. Um campo vibratório responsável por tais acontecimentos que podemos dizer tratar-se do campo perispiritual, sempre nutrido pelo espírito. Este, pela lógica dos fatos, será o responsável por todo o processo evolutivo. Com todas as variações e nuances que a vida nos mostra na formação do arcabouço psicológico dos seres. Isto pode explicar o tempo imenso da evolução no microcosmo, até o impulso nos pluricelulares macrocosmos, com suas variações de segurança na formação e aperfeiçoamento pelo sistema regulador perispiritual. A evolução preservou um sistema genético altamente complexo, a fim de propiciar um campo onde as oscilações do determinismo e livre-arbítrio pudessem refletir os efeitos da grande lei que rege a vida. Isto é, os sensores internos, ora ativando, ora silenciando os genes, que se expressarão nas devidas proporções dos valores individuais dos seres. Diante de tal complexidade, é de pensar-se que o processo evolutivo encontra-se em constante aperfeiçoamento, às expensas do centro espiritual orientador ao lado do tangencial físico, na evolução das experiências de todos os matizes, de tal modo que, quando a nossa fase terrena tiver alcançado determinada posição de integração de nosso ciclo, pelo conhecimento e principalmente integração dos componentes éticos e morais, outros eventos mais sutis se mostrarão em condições que não podemos avaliar na fase em que nos encontramos. Diante de tais conceituações, asseveramos que a herança será preponderantemente de caráter
espiritual. Além do mais, poderemos pensar: será eterno o processo evolutivo? Em que condições e autêntica finalidade se mostrará? Apesar de tudo, tenhamos como correto: quanto mais evoluirmos, melhor divisaremos as perspectivas evolutivas e suas razões. E melhor compreenderemos a divindade. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, 2008, março-abril.